Roberto Campos completaria 100 anos se estivesse vivo. Ele foi um dos maiores expoentes do liberalismo econômico do nosso país. Diplomata de carreira, foi embaixador nos Estados Unidos, depois em Londres, já no governo Geisel, e ainda na época pré-ditadura militar, a gente tem um episódio bem curioso para relatar a respeito dele. Quando a equipe da TV Senado estava na residência do senador Roberto Saturnino Braga, no Rio de Janeiro, ele relatou que havia quase foi reprovado na prova para economista do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Por quê? Porque Saturnino era conhecido como um sujeito de esquerda, ele tinha inclinações que já tinha comparecido inclusive a um congresso da Juventude Internacional Socialista. E depois de passar todas as provas, ser aprovado em todos os testes, ele tinha ficado sob suspeita numa prova chamada de investigação social. Vejam, isso ainda em 1956. Quem foi que aprovou e intercedeu para a aprovação de Roberto Saturnino Braga? Roberto Campos. Você vai conhecer um pouco mais de Roberto Campos agora no VT que Dinalva Ferreira preparou. A burrice no Brasil tem um passado glorioso e um futuro promissor. A diplomacia é como filme pornográfico. É melhor participar do que assistir. O pensamento expresso em frases quase sempre irônicas e de um humor ácido era uma marca. Quando cheguei ao Congresso, queria fazer o bem. Hoje, acho que o que dá para fazer é evitar o mal. O ex-seminarista, que virou diplomata, economista e político, era controverso. O sistema de seguridade social brasileiro tem que ser jogado no lixo. Para uns, um entreguista a serviço do capital estrangeiro, daí o apelido Bob Fields. Para outros, um visionário que modernizou o capitalismo brasileiro. Mas afinal, quem era Roberto Campos? Ele não era um ortodoxo, ou um homem de direita, como dizia, ou um monetarista, ele era um eclético. Refletia o grande embate intelectual que acontecia no Brasil nos anos 50, nos anos 60 e até os anos 70. Apenas um realista. Era uma pessoa que raciocinava com o seu tempo. O mato-grossense Roberto Campos entrou tarde na política. Aos 65 anos, foi eleito senador e já com experiência de economista e diplomata respeitado. Ao chegar ao Senado, ele fez um discurso memorável. Está registrado nos anais do Parlamento Brasileiro. A reforma das instituições não garante a reforma dos homens. E os homens podem arruinar as instituições, donde o monograma governamental ser mais importante que o organograma institucional. De tudo isso se conclui, nobres senadores, que se não tivermos uma visão histórica de nossa peripécia, acabaremos tendo uma visão histérica. Homem de grandes ideias e grandes embates. Para usar uma expressão bem de rua aqui no Brasil, ele não levava desaforo para casa. Como constituinte, criticava o excesso de encargos às empresas e direitos aos trabalhadores e combatia duramente a reserva de capital na área de informática. Eu votarei pelo mal menor. O mal menor é o projeto do Centrão, que me parece que já fez todas as concessões que se podia fazer à nossa xenofobia, ao nosso atraso mental. O amigo senador Edson Lobão sentava-se ao lado dele na Constituinte. Tinha verdadeiras cólicas de decepção com algumas emendas que eram aprovadas na Constituinte, que, a juízo dele, mais prejudicavam o país do que ajudavam. Votou contra as eleições diretas para presidente e a favor de Paulo Maluf no colégio eleitoral. Apoiou Collor, mas foi o primeiro a votar pelo impeachment do ex-presidente, mesmo em cadeira de rodas. Como vota o deputado Roberto Campos? Sim, per parecer. Depois de um mandato no Senado e 2 na Câmara, Roberto Campos deixou a vida política decepcionado. Ele apresentou alguns projetos de lei que ele considerava fundamentais para o bom andamento do país, que foram todos arquivados. Nenhum foi aprovado. Na despedida, fez um retrospecto melancólico.
é um discurso de reconhecimento de que ele fracassou, um discurso um pouco patético, dizendo: a minha geração, infelizmente, falhou em levar o Brasil ao desenvolvimento. Nunca tive profundidade, inteligência ou poder para erguer um farol que lançasse um facho de luz para as futuras gerações. Estas memórias são apenas uma lanterna na popa de um pequeno barco. Com essas palavras, Roberto Campos abre o seu livro de memórias. Ao iluminar o passado, deixou ideias que ainda são debatidas no presente. Ao final de 2.000 páginas, ele conclui resignado: minha geração falhou na tarefa de fazer do futuro o presente. Infelizmente, a minha lanterna na popa só ilumina as ondas passadas. Roberto Campos é considerado o fundador do Banco Central, implantou o FGTS e teve muitas outras iniciativas importantes para o pensamento econômico do Brasil de hoje. Ele morreu aos 84 anos de idade em 2001. A sessão solene começa às 11 horas da manhã e você acompanha aqui na TV Senado.